A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, sexta-feira, né? Meus irmãos, eu fui fazer exame, né, da hérnia, pois o médico errou lá o tal do código, colocou para mim fazer abdominal, né? E a hérnia está na virilha, né? Não é abdominal, daí não fizeram, meu irmão. Eita, vou ter que remarcar tudo de novo. Só Deus, né? Deus está no controle de todas as coisas, né? E agora parece que a gripe... Eu dei o divórcio para a gripe, mas ela está aqui ainda, amém, meus irmãos? Ela não quer desgrudar de mim. Mas Deus também sabe todas as coisas, né, meus irmãos? Os problemas vamos ter nessa terra. Dias maus vamos ter, né, meus irmãos? Então vamos continuar na presença de Deus, né? Porque se na presença de Deus já tem o vento, imagine fora, né, meus irmãos? Imagine fora sem Jesus, né? Então eu prefiro ficar na presença do Pai, né, meus irmãos? Que é bem melhor, porque Deus, ele alivia o fardo. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Meus irmãos, Deus está chamando pessoas aqui a crer nele mais, a confiar mais na palavra. Meus irmãos, se Deus lançou uma palavra sobre você, se você está sobre uma promessa de Deus, amém? Passa terra, passa céu, amém, meus irmãos? Mesmo que os seus olhos não estejam vendo, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas não vai ser quando você quer, não vai ser porque você está orando e clamando e pedindo, implorando a Deus que ele vai fazer. Amém? Vai continuar sendo no tempo dele, na vontade dele. Entenda isso, meu irmão. Amém? Não adianta você entrar na presença de Deus e falar assim, Senhor, se apressa-te. Amém, meus irmãos? E ele vê que não é hora ainda, ele não vai fazer, meu irmão. Amém? Ele só vai fazer em questões, né? Vamos colocar assim, em situações extremas. Amém, meus irmãos? Que ele vê, que Deus vê, amém? Algo que pode acontecer mais para frente, então ele vai fazer. Mas não porque você está pedindo. Não porque você está andando certo na presença de Deus, meu irmão. Bota uma coisa na sua cabeça. Quem crê tem que esperar na vontade de Deus. Quem acredita em Deus, quem confia em Deus, amém? Quem crê realmente tem fé, tem que andar nos caminhos de Deus sem ver. Você está vendo o mover de Deus na sua vida? Não, né? Mas você acredita que ele está movendo? Você crê que Deus está fazendo algo que lá na frente vai impactar você? Quando chegar o tempo dele na sua vida. Então para de ansiedade, porque quem tem fé sabe esperar com paciência no Senhor. Porque sabe que um dia ou outro vai acontecer. Então ele vai pegar e continuar, perseverando nos caminhos do Senhor. Ah, mas o vento está aqui na minha casa, tem furacão, tem tempestade. Mas quem tem fé, continua. Amém? Aqueles que têm fé realmente, meu irmão, não sai desistindo por causa de uma luta aqui, por causa de um vento ali, não. Quem tem fé em Deus verdadeiramente suporta o vento, a tempestade, o processo e aguenta esperar com paciência no Senhor. Amém? Estou falando que um dia ou outro você não vai pensar, ô Senhor, podia ser hoje, né? Nós somos ser humano, meu irmão.
Amém, meus irmãos? Se nós pudéssemos orar hoje e acontecer ontem, né? Para nós seria um passo, né, meus irmãos, de vitória, né? Ia tirar a ansiedade, né? Porque nós queremos isso de Deus, né? Hoje nós estamos num mundo tão corrido que nós pedimos hoje para Deus, queremos ver o resultado amanhã e não é assim. Nunca foi e nunca será, né? Vocês viram Lázaro? Jesus, o nosso Deus, ele chegou na hora dele, não na hora que as irmãs de Lázaro queriam. Quando o irmão estava enfermo. Ele chegou depois que ele morreu. Depois que acabou tudo aos olhos do ser humano. Quando aos olhos do ser humano olharam, falaram, mas não tem mais jeito, o que Jesus veio fazer aqui? É aí que é o tempo de Deus. Então nós temos que saber aprender, né? Saber nós sabemos. Mas a ansiedade tem hora que faz nós murmurar, faz nós reclamar, né? Nós esquecemos até da promessa que Deus nos fez. E começamos querendo que aconteça. Enquanto você está querendo que aconteça, não vai acontecer. Porque é no tempo de Deus, na hora de Deus mesmo. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a sua vida. Você está sobre uma promessa. Você só precisa descansar e aprender a caminhar com Cristo na tempestade. Aprender a remar na tempestade. Aprender a andar com fortes ventos. Você precisa aprender que a fornalha, amém, mesmo que você vai ser jogado lá dentro, como Sadraque, Mesaque e Abednego, não vai te queimar. Você tem que aprender e colocar dentro do seu coração que Jesus Cristo está com você, que Deus é com você. Você está sobre uma promessa. Essa promessa vai se cumprir porque Deus, meu irmão, ele cumpre com todas as promessas que ele lhe faz. Ah, mas quem falou foi o homem. É o homem que ele vai usar. Você nunca vai ver Deus descer lá do trono dele para vir falar para você que ele está te jogando a palavra de promessa sobre a sua vida. Você não vai ver Deus. Amém? Então ele usa quem? Os profetas, os pastores. Amém, meus irmãos? Então é da boca do homem mesmo que vai vir a resposta de Deus para a sua vida. Deus, ele usa o homem, o ser humano, para dar recado, meus irmãos, para falar na terra sobre o evangelho, meu irmão. Amém? E para fazer promessas. Amém, meus irmãos? Nós, cristãos, temos que andar com os olhos da fé, crendo, acreditando. Amém? Como está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 45, ó. Bem-aventurado ou aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O que Deus falou que vai acontecer na sua vida, que ele vai fazer, que ele vai mover, que ele vai transformar, que ele vai te curar, que ele vai multiplicar, vai acontecer. Mas você precisa continuar nos caminhos do Senhor, mesmo que tenha vento e tempestade. Você tem que ser perseverante. E não perder a sua fé. Porque Deus aqui fala, bem-aventurado ou bem-aventurada. É que creu, que acredita, que confia, que guarda a palavra na tábua do seu coração, pega a sua cruz e continua ali, ó, perseverando nos caminhos de Deus, do Pai Altíssimo. Amém, meus irmãos? Você pode ver que todos aqueles que receberam bênçãos do Senhor, amém, perseveraram em algum caminho, de algum jeito,
teve que perseverar. Pessoas que foram curadas, amém, através de Jesus Cristo quando estava na terra, amém, meus irmãos, tiveram que perseverar, caminhando dias, noite, até chegar onde Jesus estava. Então, todos nós, ser humano, que quer bênção, quer milagre, primeiro nós temos que ter a fé. Segundo, nós temos que ser perseverantes na oração, perseverantes na fé com Deus e nos caminhos. Amém, meus irmãos? Deus, ele vai cumprir palavras que foram ditas sobre a sua vida. O que Deus falou para você? Ele vai mudar a sua história por completo? Então coloque a palavra na tábua do seu coração. Minha vida vai ser mudada por completo para a honra e glória do Senhor, porque ele vai cumprir. Deus falou que vai trazer a cura para você, que essa enfermidade não é para a morte, que ele vai te curar. Ô minha irmã, ô meu irmão, coloque na tábua do seu coração. Pode mostrar. Amém, a palavra. Deus vai me curar. Pode apostar e pode segurar essa palavra, porque você vai ser curada. Você vai ser curado para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus, ele não faz promessa para mim e para você porque você é bonitinho, bonitinha, ou porque você é obediente na palavra. Amém, meus irmãos? Ou porque você faz obras aqui, faz obras ali, não. Amém? Porque debaixo desse céu não existe santo nenhum. O único que existiu ainda foi crucificado numa cruz. Amém? Então Deus faz na minha e na sua vida, primeiro ele faz a promessa. Amém? Para primeiro ver aonde está a nossa fé, se nós vamos segurar na mão dele mesmo, enquanto nós estamos ali no vento, na tempestade, ou nós vamos desanimar. Amém, meus irmãos? Mas Deus faz a promessa e cumpre a palavra dele sobre a sua vida pela graça, pela misericórdia, pelo amor que Deus tem em nós. Amém? Então creia. Amém, meus irmãos? Creia mais no Deus que você serve. Amém? Hoje eu fui no médico, não deu nada certo. Glórias a Deus. Porque não foi da minha vontade, mas foi da vontade de Deus. Ele não quis que acontecesse. Amém? Ele quer que eu continue mais um pouquinho com dor, então vamos continuar. Amém, meus irmãos? Porque eu se batizei, eu lancei a minha vida nas mãos do Senhor, nos caminhos de Deus. Então eu tenho que andar conforme Ele quer e não conforme eu quero. Eu tenho que crer no Deus que eu sirvo. Eu tenho que crer no Deus da minha salvação. Amém, meus irmãos? Então creia. Se Deus falou para você que vai mudar a página da sua vida, Ele vai mudar, porque está escrito. Lucas 1, capítulo 43, versículo 43. Bem-aventurada, bem-aventurado o que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Quando Deus não envia o anjo para falar com você, ou em visão, ou em sonho, ou... Amém, meus irmãos? Ou você está ali, meio acordado, meio dormindo, e o anjo chega e fala com você... Ou ele usa as pessoas, os profetas, os pastores, os missionárias, ou pode usar uma pessoa que você não conhece, você está passando na rua, a pessoa te para e fala, ei filho, eu tenho uma palavra de Deus para você. E é aí que Deus fala. Amém? Ou na hora que você vai ler a Bíblia, ou na hora que você está louvando ao Senhor, Deus coloca um pensamento na sua cabeça, que venha um pensamento tipo sonho, assim, é Deus mostrando para você a palavra,
a promessa que está sendo dita. Amém, meus irmãos? Creia mais em Deus, nas palavras de Deus, porque sua vida vai começar a mudar. Amém? Porque para tudo nessa terra, meu irmão, e para nós agradar a Deus, nós precisamos de ter fé. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé não adianta você fazer obra. Não adianta você ser bonzinho. Sem fé, meu irmão, em Deus, não adianta você orar. Você não acredita em Deus? Por que que você vai orar para Ele, pedindo alguma coisa? Se você não crê. Amém, meus irmãos? Tenha fé. Creia mais no Deus que você serve. Creia mais, porque as palavras que Deus lançou sobre a sua vida vão começar a se cumprir. Se alegre. Comece a escolher o louvor. Amém? O cântico de vitória. Começa a se alegrar mais na presença de Deus e nessa situação que você está vivendo. Dê glória a Deus. Amém, meus irmãos? E creia. Não perca a sua fé. Se você perder a fé, meu irmão, em Deus, acabou. Para que estar na presença dele? Se você tem a palavra, mas você não crê no dono da palavra. Para que ter uma promessa se você não crê no Deus, no dono da promessa? Para que estar nos caminhos do Senhor buscando a salvação e a santificação se você não crê em Deus? Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ter fé. Fé por completo. Fé em Deus, fé na palavra. Deus falou para você que vai mudar a sua vida? Então espere, meu irmão, com paciência, porque Deus vai mudar. Mas no tempo dele, na hora dele, vai acontecer na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente esse final de semana de todos. Amém, meus irmãos? Eu consagro aqui, né, a semana, o final de semana de todos vocês a Deus, para a honra e glória do nome dele, e que seja feito a vontade dele, que ele traga paz, né, meus irmãos? Paz, tranquilidade, amém, e felicidade. Amém para todos nós. Amém, meus irmãos? E saúde, né? Que Deus venha com a saúde, abre as portas da saúde, né? Que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus.